Preste atenção. A igreja verdadeira começou sem templos e terminará sem templos. E eu já vou explicar. Por que eu digo isso? A igreja primitiva, que é nossa igreja modelo, a igreja dos apóstolos, fundada por Jesus Cristo, a Bíblia fala que na sua época ela iniciou o seu trabalho fazendo culto de casa em casa, quando não estava nas cavernas e nos matos fugindo da perseguição que era ferrenha. Enquanto o templo e as sinagogas eram ocupadas pelos fariseus e sacerdotes, sumos sacerdotes, as autoridades da época, e eram inimigos ferrenhos de Jesus Cristo e da igreja, tanto é que eles perseguiram Jesus até a morte. Bom, e ao longo dos séculos, do primeiro, segundo e terceiro século, essa perseguição continuou por parte do Império Romano, de maneira que os irmãos não poderiam mais adorar a Deus em público. Por exemplo, na época do Coliseu, os cristãos eram lançados aos leões. Havia também em Roma um cemitério subterrâneo chamado as Catacumbas de Roma, onde os cristãos se reuniam nesses ambientes subterrâneos para adorar a Deus, porque em público não poderia adorar. E essa perseguição continuou através da Inquisição. Durante a época da Inquisição, a igreja era perseguida tremendamente também pelos religiosos da época. E nos dias atuais eu vejo uma onda crescente de construção de templos, mas nos grandes templos eu percebo que não há mais espaço para os verdadeiros cristãos. Porque se você é um verdadeiro cristão e você levantar-se num grande templo para falar a verdade, você é expulso daquele templo, no mínimo você é silenciado, porque não se pode mais pregar a verdadeira verdade nos grandes templos, porque eles se transformaram em um verdadeiro sistema religioso, liderado por lideranças religiosas destituídas da verdadeira essência e espiritualidade. Então hoje a gente vê muitas atividades religiosas praticadas pelos seus líderes e liderados, que não tem nada a ver com a real obra de Deus, né? Então, pessoal, os verdadeiros cristãos estão cada vez mais sem espaço nesses grandes templos. E o que restará para eles? Aquilo que Jesus disse: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, independente de templos ou de qualquer outro lugar geográfico. Tanto é que Jesus disse assim: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então, pessoal, não se iluda achando que Deus está nos grandes templos, não. Deus está nos corações dos verdadeiros cristãos que adoram a Ele em espírito e em verdade, independente de templos, de placas, independente de posição social, cultural, enfim. O segredo é adorar o Pai em espírito e em verdade. O lugar da adoração é no espírito e em verdade. Então é isso aí, pessoal. Pense nisso.